Estamos em mais um Pessoalmente com Thaís Atouzi. A gente vai falar sobre um assunto que é muito gostoso, que é cirurgia plástica, né? Quem já fez, quem quer fazer, quem tem um sonho de consumo. E para falar com a gente, né, aqui, Dr. Rafael. Tudo bem, Dr. Rafael? Tudo bem, Thaisa? Prazer estar aqui contigo. Novamente, né? Nós Pois já nos é. conhecemos de outras ocasiões, mas vamos conversar um pouquinho a respeito de cirurgia plástica. Vai ser um prazer aí poder conversar um pouco. Imagina, e é um assunto que acende o olhar da maioria, eu acho, né? É difícil alguém que já não teve essa vontade. É um assunto bem procurado, bem conversado em rodas de amigos, jantares. Vocês sabem disso, que acaba sempre tendo uma procura importante e os pacientes têm, as pessoas têm dúvidas em relação à cirurgia plástica e estamos aqui para poder sanar algumas dúvidas aí contigo. A gente tá falando, afinal, a gente tá falando de autoestima, né? Que muda tudo, né? Às vezes um pequeno detalhe que incomoda ali a pessoa pode fazer a diferença pro resto da vida dela, né? Então, essa é a questão legal da cirurgia plástica, não é só estética, né? Então, a gente trabalha com a autoestima, devolver a autoestima dos pacientes. Então, isso é um dos fatores mais gratificantes também para o profissional, é poder devolver essa autoestima para as pacientes, pros pacientes, né? E devolvendo essa autoestima modifica toda a vida, né? Então, eu costumo dizer que modifica a vida em casa, a vida com o marido, o dia a dia da pessoa, a pessoa começa a procurar coisas diferentes, então não é somente estética, também é autoestima, principalmente autoestima, que eu acho que é o mais importante ainda que a gente consegue tratar na cirurgia plástica. E dentro da cirurgia plástica a gente tem várias vertentes, né? A gente tem a cirurgia estética, tem a de reconstrução, tem outros fatores que englobam a cirurgia plástica, né? Com certeza. Então a formação do cirurgião plástico é na média de 5 anos, né? 2 anos de cirurgia geral no mínimo, 2 a 3 anos, mais 3 anos de cirurgia plástica. E toda a área, toda essa residência que a gente tem posteriormente tem que englobar um pouco de reconstrutora, né? Parte reconstrutora. Então, grandes queimados, lesões de pele, traumas. Então, também é uma área bem importante e nessa área também ainda mais a autoestima. A gente acaba devolvendo a autoestima. Eu trabalhei até há pouco tempo no hospital universitário, ali como preceptor da cirurgia plástica, e a gente trabalhava basicamente a reconstrução. A cirurgia plástica reconstrutora, e nisso é uma das outras formas gratificantes da cirurgia plástica, que não só a estética. Atualmente só faço mais a parte estética, porém já tive uma boa parte da minha vida aí fazendo a parte reconstrutora também. E falando em estética, então, né? O que vem mais no consultório? O que a mulherada mais quer hoje em dia? Então, Thaís, eu trabalho muito com contorno corporal. Então, são cirurgias de contorno corporal e cirurgias de mama. Tá? Atualmente, o meu carro-chefe no consultório é a cirurgia de mama. Principalmente as cirurgias de levantamento da mama, que é o lifting, mastopexia, cicatrizes reduzidas, que é o short scar, em L, que é a procura principal do nosso consultório. E também cirurgias de contorno, abdominoplastia, lipo em definição, que é uma dúvida e uma procura bem importante por parte das pacientes atualmente, né? É uma sensação, digamos assim, a cirurgia. Então é mais contorno corporal e mama. Fazemos também a parte de cirurgias da face, mas em menor quantidade, mas é contorno corporal mesmo. E a gente falando de mama, né? Vamos focar agora nas partes do corpo, né? A gente estava até comentando aqui nos bastidores antes, né? Porque como a moda é cíclica, né? Que existiu aquela época que as mulheres colocavam mamas enormes, hoje a gente vê já um movimento que muda para mamas menores, mas sempre existe as duas formas, né, dentro do consultório. A tendência grande é sempre agora, atualmente, é diminuir, né, o tamanho das próteses. É uma procura maior por mamas com menor volume e tudo mais. As pacientes dificilmente procuram volumes grandes. Antigamente tinha essa procura por volumes maiores, o que minha amiga colocou grande, eu quero colocar da mesma situação, mas atualmente o que procura mais é pela questão, principalmente, estabilidade da mama, que a médio e longo prazo não ter um descenso da mama, que algumas técnicas passadas a gente não conseguia dar tanta estabilidade, e um contorno mais suave, harmônico do colo, do decote. Então a gente, com determinadas técnicas, com a evolução das técnicas, a gente consegue proporcionar esse contorno, esse formato da mama
com próteses menores, enfim. E também uma vertente também que talvez a gente vá conversar na sequência também a respeito de cirurgia sem prótese, né? Sem utilização da prótese. Ou a própria também, retirada, né? A própria retirada também, que é que está começando uma procura bem importante também no consultório para essa variedade de cirurgia também da cirurgia mamária. E essa retirada que a gente estava comentando aqui, que está acontecendo, muitos alegam que pode ser por outros fatores até que afetaram essas mulheres com prótese, né? Isso. Então, assim, a maior parte ainda das pacientes que procuram a retirada de prótese, o explante da mama, ainda são por questões próprias. Eu não quero mais utilizar prótese, eu quero diminuir, eu quero ficar mais natural, não quero ter um corpo estranho. E tem uma outra situação que se chama doença do silicone, né? Que vem algumas pacientes que acabam procurando bastante na internet, a mídia hoje influencia bastante nessa situação. Então, essa doença do silicone são alguns sintomas que as mulheres podem apresentar, desde dores musculares, perda de cabelo, depressão, enfim. São uma série de sinais que dizem ser relacionados à prótese de silicone. No entanto, não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhum estudo que comprove essa real ligação entre a prótese e os sintomas. Então tem que ter uma procurar minuciosamente o profissional que vai fazer a tua consulta para poder conversar e dizer, nem sempre a retirada da prótese vai tratar totalmente os teus sintomas, porque não tem essa causa ainda bem definida, né? Então tem que ter uma avaliação bem individualizada, ver qual a expectativa da paciente na retirada dessa prótese, para a gente poder proporcionar aí o melhor resultado de acordo com a expectativa da paciente. Até porque esteticamente falando muda muito, né? De uma pessoa que acabou optando pela prótese, né? Que é um volume, para daí uma tirada da prótese, né? Então por isso que tem que ser uma consulta bem individualizada, por quê? Em determinadas situações a paciente não possui nada de glândula mamária, né? Então vamos retirar a prótese, vai ficar zero, não vai ter nada de glândula. Então tem que saber que futuramente vai ser um outro padrão que você apresenta naquele momento. Então tem que ser bem conversado, tem que ser bem indicado, né, bem planejada essa cirurgia também do explante, de acordo com a expectativa do eu paciente. conheço amigas minhas pessoais que retiraram e daí depois refizeram. Colocaram novamente porque não se acostumaram. Então realmente é uma coisa bem a se pensar, né? Se analisar. Tem que se analisar muito bem, por quê? Porque com certeza o mesmo resultado que você tinha não vai conseguir, porque a prótese vai poder te proporcionar a médio e longo prazo esse colo mais marcado, esse volume, esse decote mais marcado, que é o que as pacientes procuram ainda. Existe essa vertente de cada vez menos, porém algum contorno sempre é procurado no consultório. Resultados mais naturais a gente consegue proporcionar também com a utilização da prótese, e também tem alguns casos que a paciente quer um resultado mais artificial. Então tem que ter essa conversa, nada melhor que numa conversa para a gente poder indicar a melhor forma de acordo com o teu corpo, de acordo com o teu biotipo, de acordo com o que você quer também para a tua cirurgia. Se dá uma boa analisada para ninguém se arrepender depois, né? E a gente falando de mama, a gente tá falando também de autoestima, tá falando de cuidado, e tem mudado muito as técnicas, né? Principalmente no pós. Eu acho que a maior preocupação quando a gente vai fazer uma cirurgia não pode levantar o braço. Hoje tem até cirurgias que podem facilitar nisso, né? Então, isso que é bem interessante, Thaisa, porque a cirurgia como um todo, a questão de tecnologia, de técnicas, está evoluindo muito, né? Nos últimos anos aí teve uma evolução absurda. Então, atualmente, a procura maior por parte das pacientes a gente sabe que o mundo, né, está mudando, todo mundo quer trabalhar precocemente, quer ter atividades mais precoces, então a recuperação é um dos pontos principais para a mudança das técnicas. A questão de cicatrizes reduzidas, né, que existe um apelo estético importante nisso aí. Você sabe como é que é. Cicatrizes entre as mamas, decote, não quer que apareça essa cicatriz. E questão de estabilidade, questão de decote, questão de resultados a médio e longo prazo. Então, atualmente, as técnicas estão nos proporcionando, tanto na cirurgia somente de aumento de mama, né, como nas cirurgias de lifting de mama, mastopexia, mamoplastia redutora, a gente está conseguindo ter a recuperação mais precoce, né? Até que você estava falando da técnica de recuperação 24 horas, a paciente já sai do hospital se movimentando o braço acima dos ombros, uma movimentação mais ativa dos braços, dirigindo no outro dia. Então, a gente consegue proporcionar, de acordo com a técnica, essa recuperação mais precoce, mas a cirurgia mamária é uma das cirurgias que eu acredito que tem evoluído mais
nesses últimos tempos aí da questão de técnica, estabilização, cicatrizes e tudo mais que a gente estava conversando. Até uma questão que a gente estava comentando aqui é essa mudança da cirurgia, que antigamente tinha aquelas próteses que tinham tempo de validade, entre aspas, né? Depois surgiu as que não tem mais. Como é que é o padrão hoje em dia? Uma hora vai chegar o corpo, a gente estava comentando aqui nos bastidores que o corpo vai parecer isso nessa mudança. Na verdade, as próteses mais modernas, os fabricantes falam que não tem um prazo de validade, né? Porém, em algum momento da vida vai acabar retirando. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fala que por volta de 15 anos tem que retirar, tem que trocar essa prótese. Existem pacientes que têm prótese há 20 anos e as próteses estão ok. Vai fazer um acompanhamento, né, de rotina anual, vai em ginecologista, a cada 3 a 5 anos dá para fazer até uma ressonância para ver como que está a situação da prótese. Porém, não tem assim, que tirar a cada 8 anos, que antigamente era 8 a 10 anos. Tu pode ficar avaliando, né, ao longo do tempo, mas em algum momento da vida possivelmente vai ter que retirar. Ou seja, ou por causa da própria prótese, ou por causa de alguma situação com o envelhecer, a gente vai perdendo colágeno. Gravidade. Vai perdendo colágeno, então a situação da pele não é a mesma coisa, tem um pouquinho de flacidez, que tenha que fazer algum outro procedimento de pele local, possivelmente, né? Que daí vai ter que retirar a prótese em algum momento da vida, vai ter que acabar retirando com certeza. Fazendo uma mudança, né? E a famosa da internet, hoje em dia, que todo mundo comenta, que todo mundo fala, é a tal da lipo HD, né? O que é a lipo HD, doutor? Então, a lipoaspiração, na verdade, é um procedimento de retirada de gorduras localizadas, né? Indesejáveis para os pacientes de alguma área do corpo. Tá? A lipo HD nada mais é que uma lipo em definição. O que seria isso? Não é indicada para todos os pacientes, que nem eu sempre gosto de explicar, são alguns pacientes selecionados que a gente tem essa técnica como indicação. Pacientes que já têm um corpo legal, pacientes que já fazem uma atividade física, que já têm um tônus muscular legal, que nós vamos retirar a gordura de algumas áreas indesejáveis, por exemplo, flancos, região do dorso, abdômen anterior, e vai aparecer mais essa musculatura do paciente, né? A gente vai fazer linhas de marcação em determinados locais para realçar essa musculatura já presente, esse corpo já contornado que o paciente tem. Então, nada mais é que uma variação de uma lipoaspiração convencional, que é a retirada de gordura, por técnicas de vibrolipoaspiração, lipoaspiração convencional, e a gente vai dar esse contorno mais atlético, digamos assim, para o paciente, mas o paciente já tem que estar com um shape legal. Eu sempre gosto de comentar. Não adianta querer... É uma coisa que eu não sabia. Não adianta que eu digo assim, a lipoaspiração não é para emagrecer. Então tem um pensamento um pouquinho diferente que o pessoal começou ao longo do tempo, que vou fazer uma lipo para emagrecer. Na verdade, a lipoaspiração é uma cirurgia para tirar gordura localizada de algum local e não retirar gordura geral, né? Então, para determinadas áreas, a gente retira essa gordura e na lipo HD a gente vai realçar mais o contorno que já apresenta o paciente, que o paciente já cultua o corpo, já tenha essa procura por se cuidar bastante, a gente só vai melhorar o que já está bom, que nem eu gosto de dizer. Então... Olha, gente, eu não sabia dessa, hein? Até porque fica bem esquisito, né? Uma pessoa com o corpo não tão atlético com o abdômen todo trincado. Então, tem tipos de lipoaspiração em definição, né? Tem aquela lipo HD, que são aqueles gominhos, né? Os six-packs. Tem lipo em média definição, que a gente marca algumas outras linhas. Então, tem uma variedade de lipoaspirações. E, atualmente, a tecnologia, as técnicas mais modernas, tem até lipo Ultra HD, que a gente pega essa gordura retirada da lipoaspiração e podemos enxertar dentro da musculatura do próprio abdômen, fazendo os six-packs, que são os gominhos, ou utilizando em os grupos musculares, peitoral, nos homens que procuram mais, região de deltoide, coxas, em várias áreas do corpo, para dar essa volumização com a utilização da gordura também. Além do bumbum, que o bumbum já é uma procura bastante grande desse remodelamento glúteo. Então hoje tem jeito para tudo. Veja bem, a gente tem que fazer uma boa avaliação. Eu sempre digo assim, nada melhor que bem planejado, né? Porque tem como modificar muito o corpo, mas é de acordo com cada característica. Não adianta pensar
que determinado paciente, a gente estava falando de prótese e questão de lipo agora, determinado paciente vai utilizar um tipo de prótese, um tamanho diferente, uma projeção diferente. A lipoaspiração, no teu caso, que eu não sei se tu tem muito gordura, é uma lipoaspiração diferente de uma paciente que está um pouquinho mais cheia, então tem que passar por uma consulta bem individualizada para a gente poder, de acordo com a expectativa, poder dar a indicação da cirurgia. Não adianta querer achar que vai fazer milagre, que infelizmente não conseguimos fazer milagre, mas tentamos. Mas eu acho que é um campo que exige bastante do médico como lado psicológico também, né? Porque deve aparecer de tudo. Uma pessoa que não precisa e quer fazer, porque você está lidando com o emocional, né? Que é uma coisa que pega, né? Realmente, o fator emocional influencia bastante. As pacientes têm uma questão patológica que é o dismorfismo corporal, né? Que a paciente se enxerga no espelho. Muitas pacientes lindíssimas, corpo lindo, mamas lindas e tudo mais, e se enxergam de uma forma diferente no espelho. E procuram a cirurgia plástica justamente para a gente poder melhorar isso. E, no entanto, não tem muito o que melhorar. Então, em alguns casos, sim, temos que frear as pacientes e dizer, infelizmente não tem como ajudar, em algumas situações não tem muito o que fazer realmente. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, digamos assim, para poder conversar. Mas sempre pensando de acordo com a expectativa e a correta indicação para as pacientes, né? Para os pacientes. Porque nem sempre tem indicação mesmo. Mas eu acho que essa confiança da gente ter no médico de chegar e ouvir, às vezes, não aquilo que você realmente quer, mas o que é necessário, faz a diferença absoluta dentro de um consultório, né? Tem pacientes que recebem isso positivamente, mas tem pacientes que ficam bravos eventualmente contigo, porque nem sempre gostam de escutar o que não querem, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa relação médico-paciente com um bom relacionamento médico-paciente, justamente para a paciente entender o que é bom e o que é ruim, né? E nem sempre o que ela está achando que vai conseguir fazer ou ele está achando que vai fazer é o indicado, né? Então tem que ter um jogo de cintura, tem que ter uma conversa bem aberta, porque a gente não deixa de ser psicólogo mesmo. Muito. Tem que dar uma conversada bem próxima com o paciente para poder alinhar todas as expectativas, né? E o doutor trabalha também assim, que o serviço feito ali na hora, ele também faz o ótimo serviço, mas muitas vezes tem que ter a colaboração do paciente no pós também para esse resultado ser atingido, né? Eu costumo falar que a cirurgia plástica 50-50%, né? Não adianta a gente fazer um ótimo trabalho, ter um refinamento técnico, dar um alto rendimento na cirurgia, se o paciente não se cuida, né? Então, todos os pacientes que têm rotinas legais no pré-operatório já, que se mantêm no pós-operatório, com as orientações que nós damos, tanto de medidas do pós-operatório no domicílio, fisioterapia de pós-operatório e todos os outros cuidados que são orientados nas consultas, a gente vai ter melhores resultados quando o paciente nos ajuda, com certeza. Então, eu digo que é sempre uma parceria, né? Essa parceria entre paciente e cirurgião e equipe, né? Porque na verdade eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe que também é uma equipe multidisciplinar que também me proporciona melhorar meus resultados. Então, equipe e paciente trabalhando sinergicamente, a gente consegue resultados com certeza melhores. E os pacientes têm que entender que não é só a cirurgia em si, tem muita questão de alimentação, questão de cuidados de hidratação, tem vários cuidados a serem tomados, tanto no pré-operatório, como no intra e pós-operatório. Então, é uma cronologia. Para a cirurgia, geralmente a gente tem resultados definitivos a partir de 6 meses até 1 ano de cirurgia. Eu estava acompanhando, porque eu sou uma pessoa que é um paciente que futuramente quer operar, né? E há coisas, por exemplo, a nicotina, a alimentação, 30 dias, 40 dias antes de você entrar no procedimento já faz diferença, né? No resultado da cicatrização. Com certeza, né? Por exemplo, tabagismo é uma contraindicação absoluta a realizar cirurgia. Então, a gente preconiza aí que pacientes que fumam, né? Hoje em dia tem a questão do cigarro eletrônico também, que é a mesma situação. Acho que até tem mais pessoas que estão utilizando cigarro eletrônico até cigarro normal. Então, no mínimo, 4 semanas. Mas o legal seria 8 semanas sem fumar
para realizar cirurgia plástica. Eu digo pelos riscos maiores de tromboembolismo pulmonar, né, trombose e tromboembolismo pulmonar, questão de cicatrização e outras situações a mais. Questão de alimentação influencia muito, tem algumas alimentações que utilizada previamente à cirurgia inflamam mais, ou seja, tem uma recuperação com edema maior, então a gente tem uma orientação previamente à cirurgia da questão principalmente de alimentação também e questão de medicamentos em uso, né, que tem alguns medicamentos que a gente precisa descontinuar antes da cirurgia, então essa consulta antes da cirurgia, uma consulta bem minuciosa, com uma conversa minuciosa, sabendo tudo que a paciente, todo esse histórico do paciente, desde medicamentos e tudo que já foi realizado, já fez cirurgias e outras coisas, é fundamental também para um êxito na questão da cirurgia. Uma super anamnese, então. Com certeza. Toda detalhada. Isso aí. E a gente estava falando, o doutor não era de Cascavel, doutor, então veio da onde, doutor? Então, assim, eu sou gaúcho, sou de Santa Maria, gaúcho. Santa Maria, Rio Grande do Sul, mas eu já vim para o Paraná há 12 anos atrás, né? Então, eu vim para a região aqui de Cascavel, eu fiz residência em cirurgia geral aqui em Cascavel, no Hospital Universitário, e eu posso me dizer que eu sou sou muito felizardo, assim, sou muito feliz em ter sido bem recebido aqui na cidade. Nessa ocasião que eu estava aqui na cirurgia geral, depois fui fazer cirurgia plástica em Curitiba e retornei para Cascavel, mas sou muito feliz e grato aí pela cidade, fui muito bem recebido aí, tenho muitos amigos e os pacientes agora que me abraçaram muito e fui muito bem recebido aqui. A gente fala, quando fala no doutor, uma coisa que citam muito é que o doutor é super detalhista. Você acha que isso é a origem do sucesso? Então, é legal essa pergunta porque, assim, que nem nós havíamos conversado, quando as pacientes nos procuram, né, os pacientes nos procuram, eu falo as pacientes, eu estou falando, né, porque a maioria dos pacientes são feminino. Mulheres, mas são os pacientes que nos procuram, geralmente fizeram uma busca antes, né, Thaisa, pesquisaram, cada vez mais agora com a internet pesquisam e tudo mais, e procuram alguém que foi indicado e procuram resultado, procuram a questão de qualidade, né? Então, como é que eu vou te dizer? A questão de ser perfeccionista e detalhista, eu preciso ser assim, né? Eu digo assim, o que o perfeccionismo? É dar atenção, ter um comprometimento com o paciente que veio para consulta comigo, tá procurando um resultado legal, e eu preciso dar esse resultado legal, eu preciso dar um atendimento de qualidade, uma cirurgia com rendimento legal, desde o momento que a paciente entra na clínica, é atendida pela minha equipe da secretária, da equipe que vai fazer o concierge para oferecer um café e tudo mais, a gente tem que dar qualidade no atendimento, porque a paciente merece e está buscando isso, né? Tem muitas pacientes que demoraram 8, 10 anos para procurar uma cirurgia plástica. Então a gente precisa dar essa experiência diferenciada, então o detalhe, essa questão de perfeccionismo, desde o momento que a paciente entra na nossa clínica para consultar comigo e tudo mais, a gente tem que oferecer. Eu acredito que, graças a Deus, a resposta está legal, o feedback está legal por parte dos pacientes em relação a isso. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é entregar isso aí para os pacientes. E quando veio a decisão pela cirurgia plástica? Então, eu sempre, desde a época da faculdade, eu gostei. Eu já acompanhei cirurgiões plásticos na época da faculdade, mas essa vontade, essa procura maior foi quando eu estava na cirurgia geral. Comecei a acompanhar alguns colegas, enfim, e comecei a ter esse encantamento aí pela cirurgia plástica, porque a gente consegue fazer parte reparadora, a parte estética, então isso dá uma gratificação profissional maior, né? O pessoal fala, só faz a parte estética. Não, a gente também faz parte reparadora, eventualmente tem procura pela parte reparadora, e isso eu acho que daí se torna uma especialidade bem ampla, né? Então a gente consegue tratar várias situações, consegue mudar a autoestima dos pacientes, e isso é uma coisa que é muito gratificante profissional. É uma área que é constante evolução, né? Porque a gente está vendo, falando de técnica, de 5 anos para cá já mudou completamente as técnicas, né? Então está sempre se aperfeiçoando. Com certeza, atualmente técnicas de contorno corporal, tecnologias de retração de pele, técnicas de mama que nós havíamos conversado anteriormente. Então tem que estar sempre reciclando, né? Então atualmente
todo ano fazer curso de mama, curso de contorno corporal. É preciso, não dá para parar, né? Qualquer profissão, na verdade, qualquer área, a gente não pode parar. Temos que estar sempre procurando melhorar para poder oferecer sempre o melhor para os pacientes, que os pacientes procuram sempre, sabem mais do que nós, eventualmente, das técnicas. Então, a gente tem que estar sempre procurando melhorar e para oferecer sempre o melhor trabalho para os pacientes. O Dr. Google, ele é bom, mas às vezes ele pode causar problemas também, né? O Google é uma situação complicada, porque tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, quando as pacientes procuram perguntando algumas situações de técnicas, eu sempre falo, procurar sempre o profissional que você escolheu para tirar as dúvidas com esse profissional, porque o Google acaba que, eventualmente, tem algumas informações erradas, errôneas ali. Então, nada melhor que procurar um profissional de qualidade, responsável, bem conceituado, para poder tirar essas dúvidas, que é o melhor passo. O doutor é super ativo nas redes sociais para tirar a dúvida também. Hoje a gente tem essa forma também de alcançar facilmente e também conteúdo de qualidade, a gente falando, né? As redes sociais vieram, né, para... É uma tendência que não tem volta, que nem eu digo, né? Então, a gente tenta sempre, você também que trabalha bastante com isso, né, Thaís? Trabalha com isso, sabe que quanto mais nós dermos atenção ao público que nos procura, eu acredito que a gente vai ter mais êxito no nosso trabalho. Então, tenta sempre estar dando bastante atenção, direct respondendo, eventualmente não consegue, porque tem cirurgias, está no consultório, então, mas a gente tenta sempre estar ativo. E na rede social tentar mostrar as situações que acontecem no procedimento. A gente sabe que antes e depois não podemos mostrar, né, porque é proibido ainda para o CRM, mas algumas situações de cirurgia a gente acaba mostrando. Mostrar dia a dia, né, é importante, os pacientes procuram bastante. E estamos aí tentando melhorar sempre na rede social também. E tem muitos médicos que ambicionam entrar nas redes sociais, mas tem medo, não tem coragem. Para o doutor sempre foi fácil essa comunicação? É difícil, muito difícil. Então, não tinha costume muito, né? Então, ainda estou a passo de tartaruga, que nem eu falo, mas tentando melhorar sempre, aparecer um pouquinho mais. Tem que fazer, né? É difícil, mas é gratificante também quando a gente começa a ver que os pacientes estão procurando, as pessoas, amigos estão procurando, estão gostando. Então, a gente acaba tendo um incentivo a mais nessa situação e cada vez tentando melhorar um pouquinho ali, né? Mas é difícil realmente para quem nunca fez começar. Até para dar aquele empurrão a quem está querendo, né? É isso aí, mas assim, eu acho que é interessante, a gente tem que também, não só como médicos, como cirurgiões e tudo mais, a gente tem que ser uma parte de educação. Então, as redes sociais vieram para melhorar também essa situação. A gente pode educar, mostrar o que é certo, né? Ter ética na questão de utilização da rede social é importante e a gente influencia bastante, muitas pessoas, né? Então, acredito que tem que ter uma responsabilidade bastante grande em realizar também, em trabalhar com a rede social também. Até porque tem um estreitamento de laço, né? Porque a gente vê o doutor lá naquele patamar, a gente vê ali o doutor se comunicando com a gente. Eu acho que tem esse estreitamento pessoal de laço com as pessoas que estão ali, né? Com certeza, né? Ficam praticamente da família. Tem gente, eu encontro as pessoas falando, nossa, eu sou amiga da Thaís, eu falo, eu tenho um monte de amiga, né, gente? Isso que é legal, né? Isso que é gostoso. Então, praticamente da família, né? Tem pacientes e amigos e seguidores que falam todo dia conosco, né? Bom dia, boa tarde. Então, é legal isso, né? A gente acaba criando esse vínculo grande e tem que ir trabalhando, né? Tem dias que tu não está muito bem, tu sabe muito bem, né? Que a gente acaba não aparecendo muito, tem dias que a gente aparece mais, então tem que ir tentando ter uma estabilidade aí e sempre, isso que eu falo, é questão de informação, né? A rede social é legal para informar e mostrar o que a gente faz para o público e os pacientes, os seguidores e tal, querem ver isso, né? Então tem que ter informações de qualidade, principalmente aí na rede social. E aquela pessoa que ambiciona, meu sonho é fazer uma cirurgia plástica, então o primeiro passo é marcar uma consulta. Então assim, a questão da cirurgia plástica, eu digo sempre que não é uma cirurgia de urgência, é uma cirurgia estética, uma cirurgia que o paciente está almejando há algum tempo. Então exige o quê? Planejamento, né? Então o melhor dos padrões, assim, a paciente vai fazer uma consulta, eu digo sempre 2 a 3 meses antes do procedimento, quando está almejando o procedimento,
para poder, nessa primeira consulta, avaliar tudo minuciosamente, né? Precisa me conhecer, eu preciso conhecer a paciente, a gente tem que criar esse laço para a gente poder conversar, explicar todos os detalhes da cirurgia, a expectativa dela, qual cirurgia que quer, qual a indicação, as possibilidades de tratamento, que eventualmente os pacientes não procuram uma cirurgia, procuram algumas cirurgias. Se a gente tem essa possibilidade dentro da segurança que a gente tem que dar para a cirurgia, de combinar procedimentos. Então, são uma série de situações que na consulta, uma consulta dura cerca de 1 hora e 30, uma consulta, que a gente vai conversar e alinhar todas essas situações. Ainda depois dessa consulta, vai retornar para uma consulta de planejamento, já com a data agendada, né? Para a gente fazer tudo o que a gente conversou. Surgem dúvidas, eu falo, traga anotadas as dúvidas justamente para tirar. Vamos deixar planejar a tua cirurgia para então, posteriormente, já seguir para o procedimento cirúrgico. Vai passar ainda com anestesista, né, para fazer um pré-operatório de qualidade. Em alguns casos, passa com cardiologista, com cirurgião vascular também, além dos exames laboratoriais, para ter uma... Eu digo, a gente tem que prevenir ao máximo os riscos, né? Então tem que ter segurança no procedimento. Então um pré-operatório de qualidade vai te dar 90% de chances de ter um pós-operatório de qualidade também. A gente tem que sempre tentar minimizar riscos na cirurgia, segurança para o paciente, para depois almejar resultados consequentemente. Doutor, muitas vezes a gente está falando de um sonho de uma mulher, um sonho que vem de muito tempo, né? E como é que é ver esse pós, esse sonho realizado? Essa é uma situação muito legal, muito gratificante. Nós havíamos conversado anteriormente a questão da autoestima, né? O que modifica, né, a cirurgia plástica? Então, não é só a cirurgia, só o estético daquele momento. Tem pacientes que já vêm procurando a cirurgia plástica, já querem realizar o procedimento há 5, 10 anos, né? Que muitas vezes a autoestima está tão baixa que não sai na rua, utiliza roupas diferentes porque não se sente bem. Então, a evolução da autoestima para essa paciente, para ela poder, detalhes pequenos, colocar uma roupa mais justa, colocar um biquíni, ir na praia, modificar a vida em casa com o marido e tudo mais, que sempre eu gosto de comentar, isso é uma situação extremamente gratificante para o profissional. Então, quando a gente trabalha estética, lógico, estética, mas muitas vezes a autoestima é o mais importante em determinados casos para poder devolver isso aí tudo para a paciente mudar a chave da vida, eu acabo dizendo, né? Porque modifica a vida da pessoa. A pessoa acaba começando a procurar outras situações, outras coisas que jamais havia pensado em fazer, começa a modificar tudo isso. A felicidade nos retornos no consultório, vendo a nova pessoa, eu digo assim, é impressionante. Que delícia, que bom, né, gente? Que gostoso ouvir tudo isso. Então não perca o medo, vai lá, marque, porque eu acho que é muito importante a gente cuidar de si. E muitas vezes pode fazer a diferença na vida, né? Esse cuidado e essa mudança aí no pessoal, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada por estar aqui comigo novamente. Ainda mais sucesso aqui em Cascavel, em todas as cirurgias. Obrigado, Thaisa. Obrigado pelo convite aí, pela experiência. Foi muito legal. Espero ter conversado e explicado algumas situações que geram dúvidas, né, por parte dos pacientes, e estamos aí. Qualquer coisa poderemos vir novamente. Com toda certeza, né, gente? Obrigada, doutor. Obrigado você. Imagina.